Bom dia, caríssimos. Bom dia. Na paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. O arrebatamento carnal se faz a cada um de vós, seres encarnados, de maneira diferenciada. Alguns perguntam que assim deve ser, se o desencarne deveria ser igual a todos. Mas, caríssimos, o desencarne, a vida espiritual, que irá ser prosseguida adiante. Sim, esta é igualitária, mas a vida encarnada, a vida reencarnada, a vida de outrora, muitas vezes, diferencia de um e de outro, resgatando, somando, nunca dividindo, nem subtraindo, mas somando as vivências de outrora. Essas vivências trazem cobranças, trazem preconceitos, trazem sensações de baixa frequência, que devem ser filtradas, que devem ser, muitas vezes, valorizadas pelo processo da aprendizagem. Numa dessas, ou em várias dessas encarnações, dessas vidas terrenas, prostradas no passado, devem ter feito uma diferença ou outra na evolução do vosso espírito, que é o único. Mas mesmo assim, fica-se o saldo devedor, o saldo que deve ser efetivado na sua execução perante cada oportunidade terrena. O livre-arbítrio é a sua escolha de aceitar a justiça que será feita não a outros, mas a você mesmo, pela sua companhia, pela sua vivência, pela sua consciência, pelo seu zelo, pela sua atenção. Há aqueles que você deixou devedores também no passado. Às vezes, o próprio devedor, o saldador do seu saldo final é você mesmo. Muitas vezes, a pessoa ficou negativada com ela mesma, por não ter aceito condições, por não ter aceito as humilhações, por não ter aceito os castigos, por não ter aceito uma vida que fora devastada, que não tivera uma família, que não tivera as condições de sobrevivência adequadas. Mas tudo isso é o filtro, tudo isso é a peneira, por onde vai passando tudo aquilo que deve ser saudado. Assim, o espírito mais leve prossegue não para ficar trabalhando apenas no plano espiritual, mas para poder reencarnar e reencarnar. Assim se procede, assim fica adiante todo o processo da reencarnação e da filtragem para a prosperidade desse mesmo espírito, que será um novo encarnado. Prossigam nos seus zelos, prossigam nas leituras, prossigam na aprendizagem e prossigam exercendo o amor do Cristo. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 7º, a questão é de número 375A. Então, é sempre o corpo e não o espírito que está desorganizado? Resposta dos espíritos: sim, mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites.
e que o espírito pode encontrar-se momentaneamente impressionado pela alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode acontecer, finalmente, quando a loucura já durou longo tempo, que a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência de que ele só se libertará depois de se haver libertado completamente de toda a impressão material. Muitas perguntas, né, de pessoas que procuram ajuda, procuram o centro pela primeira vez, ou até aqueles mesmo que estão dentro já da doutrina espírita, né, ou simplesmente alguns curiosos, perguntam, mas pois que desencarna, tudo não vira espírito, tudo não é a mesma coisa, né? Tudo não vira, entre aspas, né, anjinho, né? Não, são trabalhadores de Deus e de Jesus, né, que precisam continuar trabalhando para a sua evolução, para que ele possa atingir o mérito, né, de não mais, entre aspas de novo, né, ser castigado estando dentro do processo da reencarnação. Porque a reencarnação nada mais é, né, não é assim que é um castigo, mas é um processo inevitável de fazer um aprendizado que não conseguiu quando encarnado, né? Então, por exemplo, a pessoa foi dada a ela a oportunidade de resgatar o perdão que ela não deu a alguns conhecidos, familiares, enfim, inimigos até, né? Dentro de uma guerra até, inclusive, né? Várias guerras no passado. Aí ela volta numa família totalmente bagunçada, desorganizada, né? Cheia de problemas. Vai do livre-arbítrio dessa pessoa se revoltar, jogar tudo para cima, ou não, ou aceitar, tentar trabalhar a compreensão entre eles, tentar trabalhar a unificação dessa família, tentar trabalhar o perdão, tentar trabalhar a compreensão entre eles, principalmente dessa pessoa. Então veja que nem sempre é a mesma coisa. Não é porque eu era um guerreiro bruto, que matei muitas pessoas, que agora eu vou ter que vir acalentando, fazendo trabalhos de doação, trabalhos fraternos, trabalhos de ajuda. Muitas vezes começa dentro de casa, né? Começa dentro de casa com aquele pior inimigo que eu tinha, porque é ali que é o amor principal, ali é que deveria ter a união, a pacificação, o exercício do amor, porque é na célula familiar onde tudo começa, porque é ali que começamos, é ali que nascemos, é ali que a gente deu o primeiro choro, é ali que a gente vai crescer, é ali que a gente vai começar a conhecer o mundo como ele é, porque graças a Deus, né, nós quando reencarnamos, temos a graça do esquecimento. Ah, mas seria tão bom se a gente pudesse saber, né, o que foi que aconteceu. Não. Imagine só, né, você saber que a sua mãe, né, havia em 3, 4, 500 encarnações passadas, havia te judiado, havia te vendido como escravo, havia feito crueldades com você. Como que você vai olhar para essa mulher? Como você vai olhar para o seu pai pensando também o que ele fez com você? Ou ainda o que você havia feito com eles? Ou com o irmão, né? Será que você ficaria em paz consigo mesmo? Será que você não teria aí uma depressão?
Será que você não teria aí um acesso de loucura? Será que você não ficaria doente o tempo todo? Será que você não ficaria fraco para tomar alguma decisão? Enfim, por isso, nós até chamamos que é um presente o esquecimento, né? Uma pessoa ou outra, né, ela traz o dom, né, o exercício de conseguir se lembrar de vidas anteriores. Mas muitas vezes porque o seu mentor está ali por uma necessidade, né, por uma afinidade maior, até fazendo parte da sua missão, se lembrar de uma vida ou outra que ela teve, reconhecendo um lugar, reconhecendo, e são lugares antigos, né? Não são lugares novos, né? São lugares não em construções, mas simplesmente o lugar, né? Uma região, o cheiro do ar de um campo, ela se lembra que ela passou por ali por algum motivo ela se lembra daquilo. Ela nunca esteve naquele lugar, mas ela se lembra daquilo, né? Como se fosse uma lembrança de ter tirado umas férias o mês passado, né? Vem a sua consciência. Mas aí é para ela entrar também no processo de perdão, de amor, né? De fraternidade, de compreensão dela mesma, muitas vezes, né? Tentando se lembrar aquilo para que ela não reincide ou para que ela haja de maneira diferente também. E além do mais, né, sirva de exemplo para outros. Sirva de exemplo material, né, para aqueles mais incrédulos, que não acreditam, né, que desdenham, né, que esses tenham, porque assim, muitas vezes o ser humano ele precisa de algo mais concreto para poder acreditar. Ele precisa, é o verdadeiro Santo Tomé, né? Ele precisa ver para crer, né? Ele pode ter lido livros, pode ter escutado palestras, mas ele precisa ver, ele precisa sentir de perto. Então, muitas vezes, pessoas, né, vêm, nascem, né, reencarnam com essa missão de trazer essas informações com esses dons, né? Que a gente fala dom, mas ela faz parte da missão dela, na verdade, né? Inclusive os médiums, né? Existem vários tipos de mediunidade, vários tipos de médiums, né? Tem aqueles que veem, tem aqueles que só falam, tem aqueles que sentem apenas, né? Tem vários, tem aqueles que só psicografam, né? São vários os tipos, né? Tem aqueles que só benzem, né? Enfim, então faz parte de cada um. Então nenhum espírito, né, é igual ao outro. Perante os nossos olhos ou os olhos de Deus, né? Porque ele tem aí os seus trabalhadores. E como o trabalho é muito e árduo, tem que ter cada um na sua especificação mesmo, né? Agora, então, o espírito não é que ele seja desorganizado, ele é muito organizado por todos esses fatores, né? Ele tem que ser. Agora, é como foi falado, faz parte do livre-arbítrio do encarnado aceitar ou não essa sequência da sua missão. Daí, não é que o espírito é desorganizado, mas a pessoa que está encarnada que ela se torna desorganizada. Aqui, a palavra desorganizada está, né, ampla, é um sentido mais amplo, né, um significado bem mais amplo. Não é só desorganizado, mas confuso, perdido, revolto, enfim, é uma desorganização total da cabeça dele, né? Então, nós temos que fazer a coisa mais simples que Cristo nos ensinou: amar ao próximo como a ti mesmo. Eu começo me amando, eu começo me tratando, porque muitas vezes esse tratamento é a falta de amor próprio. Eu tenho que me cuidar, eu tenho que zelar esse corpo para que eu possa seguir na missão que eu mesmo pedi para voltar e ser realizada.
Então, seguimos firmes no amor ao próximo, no amor a si mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus. Maria, acalenta os corações. Sorriso de luz, a bênção dos seus filhos. Oh Maria, oh Santíssima. Bom dia, irmãos. Que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso incida sobre todos nós, encarnados e desencarnados, a sua infinita bondade e perdão. Novos tempos estão chegando, irmãos, e o caminho é através da fé e acreditar nela. O caminho sem a fé se torna mais tortuoso, mas mesmo assim o Pai e o Mestre jamais abandonará seus filhos. Acreditem que na fé está a sua força maior. Os novos caminhos que chegam estão abertos a todos. Todos enxergarão, mas a fé iluminará. Porque o caminho é eterno na luz. Novos tempos chegam, mas o coração é o mesmo. O amor é o mesmo. E é a palavra que define o Pai. E o Mestre Jesus medita sobre ela e trabalha em benefício de todos nós. Que a paz de nosso Pai Celestial esteja presente em cada momento da sua vida e que nunca percam as esperanças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, meus filhos. Bom dia. Eu Pedro Benz fazendo presente nessa casa do nosso Senhor Jesus. Oh, meus filhos. Quanta confusão, né? Quanta ansiedade. Quanto de um pouco em tudo que vocês sentem. Porque eu sei e sente com intensidade. Porque o anseio do ser humano, dos encarnados, está muito acelerado. Por causa do mundo mesmo que vocês vivem. E porque vocês vivem, vocês que fazem direção. Perturbado, confuso, cheio de dúvida. Mas está falado, está escrito, está previsto. Mudanças. Oh, meus filhos, é tão bom quando a gente vê as mudanças acontecer. Mas as mudanças acontecem por elas, não por nós. As mudanças acontecem porque nós precisamos passar por elas. As mudanças, meus filhos, são trazidas pelos mentores porque nós precisamos das mudanças. E não é as mudanças que precisam de nós. Meus filhos, não tem como desesperar, esquecer, cabrunhar por causa de uma mudança. Muitas vezes, aquilo que você quer, você não espera. Aquilo que você tanto quer, você não está preparado. Você tem que estar preparado para a sua mudança,
para a execução, da realização daquilo que você veio preparado. Ah, mas eu não consigo. Então, por que pediu? Consegue, filho. Mas assim, faz parte do teu livre-arbítrio aceitar ou não. Você não é obrigado a participar, a agir, a realizar nessa vida. Mas lembra, vai levar trabalho para casa. Não é mais fácil resolver aqui, agora, se aliviar? Se alivia, faz seus trabalhos, aceita as condições, para poder seguir em frente em paz, mais leve, mais compenetrado. Você vai ver que as mudanças, elas vêm para poder ir também. As mudanças, elas não vêm para ficar, elas transformam. A mudança, ela vem, deixa o que tem que deixar e vai embora. Porque outras mudanças, quando for necessária, elas vêm. Porque elas são trazidas, filho, como um presente. Um presente da oportunidade, da nova oportunidade. O ser humano, preparado ou não, vai passar por essas necessidades e vai trabalhar nelas. Conforme o trabalho for realizado, conforme os resultados obtidos, é que uma outra onda vem. É que nem o mar. Quando você pensa que a onda braba saiu, né, volta de novo e te pega desprevenido. Não é só aquelas marolinhas, aquelas ondinhas, não. Às vezes vem aquela onda que te cobre todo. Mas você não se afoga. Você pode se debater um pouco. Pode levar um susto. Mas fique em pé. Fique em pé e até esperando enfrentar outra. Porque agora você se sentiu mais preparado, você está esperto, de olho aberto, a outra onda que vem. E assim são as ondas das mudanças. Você acha que não está preparado. Você acha que vai se afogar nessa onda. Mas você fica em pé. Você fica em pé e vai querer esperar a outra, e a outra e a outra. Aí vai ficando fácil. Ou menos difícil. Mas de uma coisa é certa. As atitudes que vai ter que ser feito é você. É por você e você. Não é com os outros. Cada um tem o seu propósito. Cada um, a sua ação, a sua reação, a sua vivência. Cada um segue o seu próprio caminho. Nós falamos já tantas vezes que nós não podemos andar no caminho dos outros. E cada um tem o seu. Isso é teimosia. Isso é não querer aceitar os teus caminhos, as tuas provações e querer ver do outro. E não tem nada a ver com você, porque a vida dele é diferente, a dívida dele é diferente. Às vezes, maior que a sua própria dívida. Então, meus filhos, vamos seguindo, vamos ser fortes, vamos estar preparados, vamos aceitar as condições para fazer o melhor de cada um de vocês. E o melhor está dentro do peito de vocês. Está junto da sua missão, foi dada, foi concedida, porque você assim pediu. E se você pediu, é porque você estava preparado para aguentar. Está preparado para executar. Preparado para seguir em frente. Vocês ficam tudo com o mestre Jesus e as mestres.
Graças a Deus, meus filhos. Graças a Graças Deus. a Deus. Graças a Deus.